Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para a nossa quarta e última aula de função do primeiro grau. Bom, nessa aula eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o zero ou raiz da função do primeiro grau. O zero ou raiz da função do primeiro grau é um número real x, tal que f de x é igual a zero. O que significa isso? Significa que o zero da função é um número que x assume que faz a minha função ser igual a zero. Então, o valor de x que faz a minha função zerar, que faz a minha função ser igual a zero. E como que eu faço para encontrar esse valor de x? Basta eu fazer a minha função ser igual a zero, eu zero a minha função, eu igualo ela a zero, e aí eu vou encontrar um valor de x que zera a minha função. Como que isso fica na prática? Vamos ver um exemplo. Encontre o zero da função f de x é igual a 4x mais 7. Então, a gente já sabe que para encontrar o zero da minha função, o valor do zero da minha função, eu preciso igualar a minha função a zero. Então, vou igualar ela a zero. 4x mais 7 igual a zero. E vou resolver. O 7 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, 4x é igual a menos 7. E o 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a menos 7 sobre 4. Então, o zero da minha função é menos 7 sobre 4. Outro exemplo. Encontre o zero da função f de x é igual a 2x menos 2. Bom, para encontrar o zero da função, a gente tem que igualar a nossa função a zero. Então, vamos fazer isso. 2x menos 12 igual a zero. O 12 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, 2x é igual a 12. O 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 12 dividido por 2. Então, x é igual a 6. Então, zero ou raiz da minha função é 6. Mas o que o zero ou a raiz da função representa no gráfico? Como que isso fica no gráfico? O zero da nossa função, gente, a raiz da nossa função, é sempre o ponto onde a reta corta o eixo x. Então, o ponto exato onde a reta passa em cima do eixo x, a gente chama de raiz da função. Desenhei aí uma reta qualquer e a nossa raiz da função vai ser exatamente esse ponto onde a reta está cortando o eixo x. Vamos fazer um exemplo aqui de exercício. f de x é igual a 3x menos 2. Bom, vamos desenhar o gráfico dessa função. Vamos lembrar como que desenho o gráfico da função? Eu escolho dois valores de x aleatórios e acho dois y correspondentes a esses valores de x. Então, vou escolher aqui dois valores aleatórios. Eu escolhi x igual a 0 e x igual a 1, mas lembrando que você poderia escolher qualquer outros valores. Você quem manda. Então, vamos lá. Para x igual a 0, então eu substituo x por 0. Então, vou ficar aqui y é igual a 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0, 0 menos 2, menos 2. Então, y é igual a menos 2. Vou fazer agora para o x igual a 1. Substituo x por 1, y é igual a 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então, y vale 1. Então, o que eu encontrei foi que quando meu x vale 0, o meu y vale menos 2. E que quando o meu x vale 1, o meu y também vale 1. Vou marcar os pontos no gráfico. E se eu já marquei os dois pontos, eu já posso traçar a minha reta. Tracei a minha reta. Onde vai ser o zero da minha função? Vai ser o ponto onde a minha reta corta o eixo x. Então, vai ser esse ponto que eu marquei aí de verde. E como que eu faço para descobrir qual que é esse ponto? Eu igualo a minha função a zero. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou igualar a minha função a zero. Então, 3x menos 2 é igual a zero. O menos 2 vai passar para o outro lado, mais 2. Então, 3x é igual a 2. E o 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, meu x é igual a 2 terços. Então, a raiz da minha função é 2 terços. Outro exemplo. A raiz da função f de x igual a menos kx mais 3 é igual a 2. Então, determine o k. Então, ele nos disse agora que a raiz da minha função é 2. Então, ele me deu a raiz e quer que eu determine o k.
O que a gente sabe? A gente sabe que a raiz é o valor de x que zera a função. Então, eu vou substituir o meu x por 2 e vou igualar a minha função a zero. Por quê? Eu sei que quando o meu x vale 2, a minha função vale zero. Isso é o significado da raiz da função. Então, eu substituí o x por 2 e igualei a zero. Então, fiquei com menos 2k é igual a menos 3, né? O 3 que estava positivo passou para o outro lado negativo. Então, menos 2k é igual a menos 3. O menos 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, k é igual a menos 3 sobre menos 2. Então, k é igual a 3 meios. O meu k, então, é igual a 1,5. Vamos fazer agora, gente, uma coisa que a gente chama de estudo do sinal da função do primeiro grau. O que é o estudo do sinal da função do primeiro grau? É a gente determinar os valores de x para os quais f de x é positivo, ou seja, quando a nossa função é positiva, quando a nossa função é igual a zero e quando a nossa função é negativa. Então, eu vou determinar para qual x que a minha função é positiva, para qual x que ela é igual a zero e para qual x que ela é menor que zero, que ela é negativa. Bom, a gente sabe que quando a minha função é positiva, significa que a reta ela está acima do eixo x. Então, toda vez que a minha reta estiver acima do eixo x, significa que a minha função é positiva. Agora, quando que a minha função vai ser negativa? A minha função vai ser negativa quando a reta estiver abaixo do eixo x. Então, em todos os lugares onde a reta estiver abaixo do eixo x, significa que a minha função ela é negativa. E quando que a minha função vai ser igual a zero? A minha função é igual a zero exatamente no ponto onde ela corta o eixo x, na raiz da função, porque a gente sabe que no ponto da raiz da função, a minha função é igual a zero. Beleza, então vamos fazer para a gente ver como que fica. O primeiro caso é o seguinte, quando meu A for positivo. Quando meu A for positivo, eu vou ter uma reta crescente. Lembram disso? Então, beleza. Então, vou desenhar uma reta crescente aqui qualquer para a gente analisar como que fica. Então, desenhei aqui uma reta qualquer. Onde que a minha função vai ser igual a zero? Vai ser na raiz da função, no ponto onde ela corta o eixo x. Então, no ponto em verde, a minha função é igual a zero. Eu vou chamar esse ponto de R, que é R de raiz da função. Então, nesse ponto aqui, R, a minha função ela está cortando o eixo x. Então, nesse ponto, a minha função vale zero, é a raiz da minha função. Então, quando x é igual a R, a minha função é igual a zero. Beleza. Quando que a nossa função vai ser positiva? A gente tinha visto ali que a minha função ela é positiva quando a reta está acima do eixo x. Onde que a reta está acima do eixo x? Quando o meu x é um valor maior que R. Então, para todos os pontos onde o meu x assume um valor maior que R, a minha função ela está dando y correspondentes positivos. Então, a minha função é positiva. Olha lá, vamos reparar que para todos os valores maiores que R, existe um y correspondente positivo. Nesses valores, a reta está acima do eixo x. Então, a minha função vai ser positiva para valores maiores que R ou à direita de R. Beleza, e quando que a minha função vai ser negativa? A minha função é negativa quando a reta está abaixo do eixo x. E quando que a minha função está abaixo do eixo x? Quando os meus valores de x são menores que R, à esquerda de R, valores à esquerda de R ou menores que R, são valores que dão y negativos. Então, a minha função é negativa. Então, minha função vai ser igual a zero quando x for igual a R. Vai ser positiva quando x for maior que R ou quando ele assumir valores à direita de R. E a minha função vai ser negativa quando os valores de x forem menores que R ou valores à esquerda de R. Agora, vamos ver o nosso segundo caso. O segundo caso é quando A for negativo, quando A for menor que zero. Nesse caso, a nossa reta vai ser uma reta decrescente, lembram disso? Então, nesse caso, vamos olhar aqui para o gráfico de uma função decrescente.
quando eu tenho uma função decrescente, o meu R vai continuar sendo, né, o ponto onde a reta corta o eixo x, que é exatamente quando a função é igual a zero. Então, a minha função vai ser igual a zero na raiz da minha função, quando o x vale R ali. Beleza. Agora, quando que a minha função vai ser positiva? A minha função ela vai ser positiva agora, olha só, onde que a minha reta está acima do eixo y, acima do eixo x? A minha reta está acima do eixo x, olha só, para valores menores que r, exatamente o contrário do que aconteceu quando o meu a era positivo. Então, agora, a minha função ela é positiva para valores à esquerda de r, para valores menores que r. E a minha função é negativa para valores maiores que r. Quando o meu x ele vale um valor maior que r, eu vou ter aqui y negativos. E isso vai fazer com que a minha função seja negativa para valores maiores que r ou à direita de r. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como que fica na prática. Faça o estudo de sinais da função f de x é igual a 2x menos 6. Beleza. Gente, eu não preciso desenhar o gráfico da minha função para eu fazer o estudo de sinais. Basta eu saber se o meu a é positivo ou negativo, e aí eu já desenho uma reta qualquer, crescente ou decrescente, e já vou poder fazer o estudo de sinais. Nesse caso, o meu a ele é positivo. Reparem que o valor que acompanha o x aqui ó, é o 2. Então, o meu a ele vale 2, então ele é um valor positivo. Então, eu já sei que a reta da minha função é uma reta crescente. E aí, eu já posso desenhar uma reta qualquer crescente. Desenhei aqui uma reta qualquer crescente. O que eu vou fazer? Vou achar agora qual que é a raiz da minha função, qual que é o zero da minha função. Para eu fazer isso, lembre-se que eu tenho que igualar a minha função a zero. Então, eu vou igualar a função a zero. 2x menos 6 é igual a zero. O menos 6 vai passar para o outro lado, mais 6. Então, 2x é igual a 6. E o 2 vai passar dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, eu já sei que o zero da minha função, que a raiz da minha função é 3. Então, que no ponto onde o x vale 3, a minha função é igual a zero. Beleza, agora como que a gente vai saber onde que a nossa função é positiva? A nossa função ela é positiva para valores que são maiores que 3. Porque, olha só, para valores à direita do 3 aqui, ó, a gente tem valores de y que são positivos. A nossa função, né, a nossa reta, ela está acima do eixo x quando o x é maior que 3. Então, a nossa função vai ser positiva nessa parte. Então, minha função é positiva quando o x vale mais que 3, quando o x é maior que 3. E quando que a minha função vai ser negativa? A minha função vai ser negativa quando o x for menor que 3, porque olha só, quando o x assume um valor menor que 3, a minha função fica abaixo do eixo x. A minha função tem y negativos, então a minha função vai ser negativa quando o meu x for menor que 3, quando o x estiver à esquerda de 3. Bom, gente, essa foi a nossa última aula de função do primeiro grau. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a matéria e que vocês consigam fazer os exercícios. A gente vai postar um vídeo com a resolução dos exercícios, né, da lista de exercícios que a gente enviou para vocês. E se mesmo assim vocês ainda ficarem com dúvidas, manda pra gente que a gente responde, tá bom? Um beijo e obrigado por terem assistido.